eu peguei carne e fiz a obra de arte de bater no liquidificador. Você disse ali, então, que, no caso, mexer com hambúrguer começou como um hobby e hoje acabou se tornando ali, vamos dizer, o teu alvo central no profissional, né? E como assim começou como um hobby? Assim, começou a fazer uns churrasco perdido em dia de show? O que me conta como é que foi isso aí? Cara, foi mais ou menos isso. Porque quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta muito, né? A tendência é a gente ser um workaholic, né? Então a gente trabalha o tempo todo, dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo e acaba às vezes, porque o nosso hobby é o próprio trabalho, né? Então, como eu já estava trabalhando com uma coisa que eu gostava muito, que era esse negócio de guitarra e música, e estúdio e tudo, tinha alguns momentos que eu sentia que eu precisava sair um pouco dessa área, tipo, sabe? Tomar um ar, fazer outras coisas. E quando eu vi meu hobby, né? Não que eu escolhi um hobby, mas eu automaticamente percebi lá que, pô, eu tava fazendo churrasco. Cada brecha que tinha, assim, tava chamando os amigos ali e tal, a gente fazia, cara, qualquer coisinha, mas era aquela coisa do churrasco. E desse churrasco a gente veio aquela necessidade, às vezes, de fazer alguma coisa diferente e tudo mais, até que um dia veio, né, uma ideia ali de fazer o hambúrguer, né, que em 2013, 2014 foi. Não tinha essa popularidade aqui, né, do hambúrguer artesanal, então a gente já tinha aí algumas, por exemplo, Madeiro já existia, mas não era uma coisa tão popular. E o que a gente conhecia era aquela, para mim mesmo, eu mesmo comia o hambúrguer artesanal, mas o hambúrguer comia artesanal, mas não era da forma que a gente conhece hoje. Então, a primeira hamburgada que a gente fez foi no churrasco. E então acabou sendo aquela coisa, né? Eu trabalhava o dia inteiro, eu estava na oficina, entre o estúdio, mas quando dava um tempo, às vezes final de semana, aquele momento, eu separava alguma receita, alguma coisa, algum tipo, né, não especificamente de cozinha, mas de churrasco mesmo na época, e fui para essa área, fui me interessando. Não, mas foi então, é a partir daí que você teve essa sacada, por exemplo, fazer aqui uns hambúrguer pra galera aqui, né, pra gente comer aqui, deve ser pensar, pô, isso daí pode virar um profissional pra mim, né, ou despertou o interesse, como é que foi mais ou menos? Cara, essa parte do negócio, né, de despertar o interesse para o negócio, não veio de mim. Foi um amigo meu, né, que foi o Cláudio, ele estava nesse churrasco que a gente fez, o hambúrguer, a título de curiosidade, a gente pegou carne, eu peguei carne e fiz a obra de arte de bater no liquidificador. Porque assim, tava começando a gostar desse universo, mas eu não tinha conhecimento nenhum, então para mim, se eu chegasse para açougueiro e falasse pro cara pegar um pedaço de contrafilé e moer, ele ia ficar bravo comigo, não ia fazer, entendeu? Ignorância, assim, mas na época, né, era aquela coisa, e também tinha aquela coisa, pô, eu quero fazer tudo, né? Então o que tinha em casa era um liquidificador. E nesse churrasco que teve a carne de liquidificador, o Cláudio tava lá e ele que puxou essa coisa, falou, cara, sabe que isso aí pode ser negócio? Isso aí tem potencial para ser uma coisa, né? De repente fazer evento, tem uns caras assim que faz isso já e tal. E, cara, eu juro que eu ignorei, assim, eu falei para ele, legal e tal, mas, cara, né, minha vida tava tão dentro daquele universo da música ali que eu não me imaginava trabalhando com outra coisa. E na hora de ir embora ele fez o convite, falou, semana que vem vai ter repique na minha casa. Aí no outro final de semana a gente foi na casa dele e ele aperfeiçoou um pouco. Então ele já foi lá no São Joaquim, lá, né, com o Alfredo, e já pediu a carne moída. Então ele já conseguiu dar uma melhorada ali na estrutura do hambúrguer. Ele tinha uma chapinha, que antigamente ele teve uma lanchonete, alguma coisa assim, então ele tinha uma chapinha em casa, então ele já colocou a chapinha, fez uma coisa mais legal. E ali que todo mundo, né, ele insistiu um pouco na história, falou, olha, dá para fazer, mas eu acho que ele também estava mais especulando, não era, né, era só vendo a possibilidade. E aí todo mundo incentivou ele, inclusive eu, falei, cara, manda bala, monta o negócio, faz, porque eu vou ser cliente, com certeza. E então, na verdade, foi a partir daí que o hambúrguer foi criado, porque no decorrer disso, depois de umas semanas, ali, se não me engano, foi o Cláudio que criou a marca, o hambúrguer, né? O Matheus, que era filho dele, que era designer, fez a primeira logo e tudo, então
era o hamburguero, hambúrgueres artesanais para eventos, porque o foco era justamente eventos, então não eventos grandes, mas por exemplo confraternizações, onde ele iria lá, levava chapinha, levava em 2, 3 pessoas, né? Tipo aquele homem pizza, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Então ele foi muito visionário nessa parte. Então o começo do hamburguero ali, o primeiro ano de 2015 a 2016 foi uma iniciativa, o mérito total dele ali, sabe? Dessa parte de transformar num negócio. E aí a parte que eu, né, realmente voltei a ter o contato com o hamburguero, é que nesse meio tempo eu realmente era talvez o melhor cliente. Não vou dizer melhor porque tem alguns para competir nessa época lá. Mas eu estava sempre presente, sempre acompanhando, né? E como o Cláudio ele também tinha outra atividade, né? Ele não conseguia se dedicar somente ao negócio, foi surgindo ali outras possibilidades e depois de um tempo ele resolveu parar. Então ele ia vender e nessa época ele já estava com o trailer, já estava com o ponto na Praça da Polônia lá, né? Que foi, digamos, a estratégia de ter um ponto de venda quando não tivesse eventos. Então o negócio já tinha começado a dar uma escalada. Então quando ele falou para mim ele falou, olha, acho que talvez hoje venha um pessoal lá de Curitiba para buscar o trailer, porque eu negociei e tal. Cara, aí eu falei, não como assim, né? Não dá, né? Não vai sair daqui. Aí, meio que de um dia para o outro ali, a gente assumiu, né? Então, aí que entrou eu e o Felipe, que é meu sócio até hoje lá. Cara. Que bom. Ele tá participando aí. Que a gente assumiu, né, assumiu o hamburguero a partir daí, quando já era um trailer, já tinha ali uma certa atividade, já tinha uma certa clientela. E confesso que quando a gente assumiu, não tinha nenhuma perspectiva de crescer assim a ponto, né? A gente brinca que hamburgueria é um termo que a gente ouviu falar depois, né? Na época era hambúrguer artesanal, então por muito tempo a gente só focou realmente no hambúrguer, no produto, a gente queria um produto, tinha aquele foco no produto, né? E o resto foi consequência, né? Depois o trailer, ir para um lugar fixo, expandir ali e tal, até a estrutura que a gente tem hoje, foi todo um processo bem aos poucos ali que foi acontecendo. Legal, cara. Isso é bacana porque quem mora em Campo Largo com certeza vai lembrar do trailer, né? Claro, então, você com certeza. explicando aí pra gente faz total sentido. Bacana. E também é um 2.0 ali o lugar já, né? É a segunda atualização que tem ali no local que vocês estão hoje ali, né? Foi em 2017 que a gente se instalou ali, né? Então, até então, a gente não tinha ponto fixo. A gente parava na Praça da Polônia, fazia bastante evento, inclusive Feira da Louça, tudo que muita gente conheceu o hamburguero. Aí, em 2017, a gente achou aquele ponto que era simplesmente uma esquina com terreno baldio. Então, ali a gente tinha a oportunidade de deixar o trailer estacionado. Tinha um espaço de apoio nos fundos que a gente poderia ter ali um estoque, um banheiro, alguma coisa. E era isso, cara. A gente não tinha ideia de fazer nada muito diferente, né? Mas passou ali, a partir do momento que a gente estabilizou, né, tinha um ponto, então a gente viu que a clientela já começou a aumentar. Depois disso, em poucos meses, a gente precisou realmente aumentar. Então aí que veio um container, então a gente deixou o trailer destinado mais para evento, então ele ficava guardado, quando tinha evento a gente levava ele, mas a gente, nesse espaço a gente instalou um container, e tudo era dentro desse container, né? Então a cozinha, inclusive o banheiro, né, pela parte de fora, era um container de 6 metros por 2. E desse container aí foi aumentando, a gente foi esticando uma cobertura, até que nesse imóvel que a gente está, tinha uma parte de trás que tinha possibilidade ali da gente ampliar, então a gente conseguiu montar mais uma cozinha de apoio na parte de trás. Depois esse container ficou destinado só para atendimento, então toda a cozinha acontecia lá atrás e o container era o atendimento, tanto do delivery quanto do presencial. Mas aí é aquela coisa, a gente vai fazendo sempre aquele puxadinho, né? Sempre aquele puxadinho. Chegou uma hora que não tinha mais o que fazer puxadinho, ia virando a tarde da gambiarra, né? A gente falava, cara, dá para fazer isso? Dá, mas vai ficar, né? Não tinha estrutura que a gente queria. E aí foi em 2022, né, no começo do ano, que a gente praticamente demoliu tudo. Como a nossa cozinha era já na parte de trás, a gente conseguiu manter por uns meses o hamburguero funcionando somente no delivery. Pedi muito, inclusive.
Eu vi. Então, a gente conseguiu, cara, ficar 5 meses fechados, praticamente só reformando. Então, a parte do container a gente tirou tudo e fez do zero, né? A construção ali. E foi ali em novembro, agora, fez um ano final do ano passado, né? Novembro de 2022, que a gente reinaugurou daí com essa estrutura nova, que aí realmente não tem nada a ver com aquele trailer, né, do começo e tal, mas o que eu tinha comentado é que a gente sempre focou muito no produto, né, sempre focou muito no hambúrguer. Então, eu acho que até demorou pra gente perceber que às vezes não era só o hambúrguer, né, a gente precisava também do conjunto, né, que é a estrutura, você ter um espaço que condiza, você ter um atendimento que condiza, tudo isso. Então foi uma virada de chave assim que depois que a gente fez, pensou, poxa, por que a gente não pensou antes, né? Por que não fez antes? Mas eu acho que é isso aí mesmo, né? Tudo no tempo certo, tudo na hora certa, as coisas vão acontecendo. E eu quero puxar uma pergunta polêmica agora que me veio de fazer essa pergunta. A abertura do BK afetou alguma coisa ali? Você acha na questão de pedido, na questão do... Porque, por exemplo,